Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Muitos pastores e líderes cristãos ensinam que precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Mas não foi isso que Jesus disse. O que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas se você tem fé ou não. Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. A ênfase do ensino aqui não é a grande fé dos discípulos, mas sim uma pequena fé num Deus grande e poderoso. Quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir, creia que o Senhor vai responder às suas orações, como prometeu que faria. Tiago nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosas que sejam essas palavras. Nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus numa situação específica. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Peça a Ele que coloque as palavras certas em sua boca. Nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Uma fé pequena como um grão de mostarda removerá os montes. Não se refere aqui a montanhas, literalmente falando, mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Leia o capítulo inteiro e veja que Jesus estava falando sobre perdão. Você está com dificuldade em perdoar alguém? Uma pequena fé em Deus vai te ajudar a superar essa montanha. Pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Você está tendo dificuldade para amar seu cônjuge? Uma pequena fé em Jesus, que se entregou por você na cruz, vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou um vício? Creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Precisamos sim aumentar nossa fé, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em quem nós cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um grande Deus. Eu quero orar por você. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 4, verso 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Temos vivido um momento muito delicado, uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam a paz e entrem em desespero, por não saber como será o dia de amanhã. A incerteza em relação à nossa saúde está ameaçada, e isso por si só já é motivo para que muitos percam o sono. Aliado a isso, estamos vivendo um tempo de crise financeira, onde muitas empresas já fecharam suas portas, muitas pessoas perderam seus empregos e outros tiveram sua renda diminuída em virtude da recessão na economia.
em meio a essa crise, outras crises são geradas. Os relacionamentos na família, de forma geral, têm sido abalados por causa desse tempo de convivência exagerada que a pandemia nos impôs. Muitos acreditam que Davi escreveu o Salmo 4 durante a revolta de Absalão, o filho de Davi que começou a traçar planos para usurpar o trono de seu pai. Num momento da sua vida em que Davi se viu traído pelo próprio filho, ele se lembra da fidelidade de Deus e a expressa nas palavras contidas nesse salmo, que não apenas registra a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Ele diz que se deita em paz e logo adormece. Antes de se deitar, busque a paz de Deus, pois assim você terá um sono de qualidade que vai revigorar suas forças. Essa paz é conseguida quando nos alimentamos da palavra do Senhor, quando dedicamos tempo à oração, ao relacionamento com Deus. Não estou falando de uma paz que depende de que tudo esteja bem ao seu redor, mas de uma paz que te faz caminhar acima das lutas. Davi tinha problemas. Ele lidava com suas batalhas diárias. Ele tinha que se preocupar com seus inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele a vitória. Davi se lembrava de como o Senhor tinha sido com ele até aquele momento, de como Deus havia feito ele derrotar um gigante. E essas lembranças faziam com que o rei tivesse paz para dormir. Isaías 44 diz que somos servos de Deus, povo escolhido por Ele, e que o Senhor tem nos ajudado desde o dia em que nascemos. Não devemos ter medo, pois Ele nos ama, e pelo seu poder, Ele pode fazer com que a chuva caia no deserto, e com que rios nasçam em terras secas. Ele nunca se esqueceu de nós. Quantas vezes Ele já nos livrou? Não será diferente agora. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Nos faça dormir tranquilos, com a certeza de que a nossa vida está em suas mãos. Sabemos que muitos problemas que estamos enfrentando vão nos acompanhar por um longo tempo. Por isso te pedimos força e sabedoria para lidar com eles. Assim como o Senhor foi conosco até hoje, nos dando livramentos, sustentando a nossa família, assim como o Senhor já abriu portas que nós nem esperávamos, que o Senhor seja conosco nesse momento, por causa da sua fidelidade. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a tristeza e o medo e nos faça descansar em segurança. Que o sono venha ao nos deitarmos, de forma tranquila e revigorante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todos nós temos as nossas limitações. Muitas vezes enfrentamos situações que deixam evidentes a nossa fraqueza. Passamos por obstáculos financeiros ou por problemas em nossos relacionamentos, com nosso cônjuge ou nossos familiares, que nos deixam sem ação. Não porque não queremos fazer nada, mas sim porque não sabemos o que fazer. E atestamos a nossa incapacidade em resolver essas situações. Entenda uma coisa, Deus gosta de usar pessoas fracas, mas Deus quer usar pessoas que assumam as suas fraquezas, não aquelas que vivem se justificando, dando desculpas. Deus vê a nossa fraqueza como uma oportunidade para que Ele aperfeiçoe o seu poder em nós. Imaginamos que Deus somente está interessado
em usar as nossas habilidades, mas Ele também quer usar as nossas debilidades. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não permitiu as suas fraquezas por acaso. Ele quer que o poder dele se manifeste através da sua vida. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem que para alguns seria velho demais, chamado Abraão, para ser o patriarca de Israel. E ainda por cima, sua mulher era estéril. Quantas fraquezas numa pessoa só! Mas o Senhor usa a vida dele para dar início a uma nação separada para Deus. Deus também permite que um menino de 17 anos, que as pessoas achavam que era jovem demais, enfrente um gigante e se torne o maior rei que Israel já teve. Enquanto as pessoas viam a fraqueza de Davi diante de Golias, Davi olhava para o poder de Deus que seria aperfeiçoado na vida dele. Não importa o quanto você se sinta fraco diante de tudo que tem acontecido na sua vida, Deus pode te fortalecer e te capacitar para lidar com qualquer situação que se levante contra você e contra a sua família. Ele é Deus e todo o poder pertence a Ele. Para Deus não existem impossíveis. Admita suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Deus vai usar a sua vida e te dar vitória sobre seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, nós reconhecemos e nos alegramos na nossa fraqueza. Que o Senhor use a minha vida e a vida de quem está ouvindo essa palavra, pois eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu coloco a seu dispor as minhas habilidades, o meu conhecimento e também as minhas deficiências e as minhas debilidades. Que eu aprenda a depender somente do Senhor e a não me tornar arrogante quando for usado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 5 está escrito: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. A vida cristã é um desafio diário. Sempre teremos um motivo para buscarmos a Deus em oração. Por mais que nos consagremos e nos dediquemos às coisas do Senhor, de vez em quando Deus vai permitir que alguma situação fuja do nosso controle. São os conflitos externos, que podem ser representados por um desemprego, uma crise financeira, uma enfermidade, um conflito familiar ou conjugal, ou qualquer outra situação desesperadora que você esteja enfrentando. E ao passar por conflitos externos, a maioria de nós começa a sentir temores internos. Ou seja, quando enfrentamos lutas que são maiores do que a nossa capacidade, automaticamente somos tomados pelo medo, pela tristeza, pela angústia e pelo desânimo. Se você está assim, eu quero que você saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que uma determinada crise tenha te pegado de surpresa, Deus já sabia que você passaria por ela. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor quer que você saiba que Ele está cuidando de tudo. Ele não te abandonou. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família, e nada vai impedir que os planos do Senhor se cumpram. É interessante percebermos nessa passagem que, antes de ir para a Macedônia com os outros discípulos, Paulo tentou ir para outros lugares. Porém, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E após tentarem ir para 2 lugares diferentes, eles concluíram que deveriam então pregar o Evangelho na Macedônia. Só que ali, depois de expulsar o demônio de uma mulher que dava lucro
aos seus patrões por meio de adivinhações, eles foram perseguidos. E Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão. Aquela que parecia ter sido a direção de Deus para a sua vida, trouxe para eles tribulações e adversidades. Mas mesmo assim, diante das perseguições e das lutas, eles não deixaram de louvar ao Senhor dentro da prisão. E à meia-noite, o milagre da libertação aconteceu. Um terremoto fez com que as estruturas da prisão se abalassem e as portas das celas se abriram. O que podemos aprender com esse episódio é que, mesmo que estejamos enfrentando conflitos externos e temores internos, ainda que você não esteja vendo a solução com seus olhos naturais, e mesmo que as correntes que te prendem pareçam ser fortes e inquebráveis, continue crendo nas promessas de Deus. No tempo certo, Ele vai agir, e você receberá a cura, a provisão, o alívio e a libertação. A paz vai voltar a reinar na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão passando por um tempo de conflitos externos e por causa desses conflitos se encontram desesperados. Que o Senhor renove a sua fé e a sua esperança e lhes dê força para que possam continuar lutando. Restaura essa família e estabeleça um novo tempo para eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Você voltará a ter esperança. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pois por mais que você se sinta desanimado, cansado e entristecido nesse momento, por alguma circunstância que você esteja enfrentando, saiba que Deus ainda está do seu lado e Ele não te abandonará em nenhuma fase da sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui, com uma nova reflexão. E eu também posto outro Minuto com Deus às 18 horas. Então, não perca tempo. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Presta atenção. O que Deus te deu, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade e nenhuma força maligna pode tomar de você. Pois Deus é fiel para nos erguer, para cumprir o seu propósito em nossa vida e nos manter de pé, mesmo em meio às dificuldades. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus é fiel. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, ao longo da jornada da vida, nós encontramos momentos em que as nossas forças se esgotam e que a nossa esperança praticamente acaba. Mas temos que nos lembrar que há em nós uma esperança viva, uma esperança que mora dentro do nosso coração, que não está
relacionada às circunstâncias, aos recursos que temos em nossas mãos, a um momento favorável ou desfavorável que estivermos enfrentando. Quando os ventos das adversidades sopram com força, é Deus quem nos fortalece, nos dando coragem e determinação para enfrentar cada desafio. As suas mãos amorosas nos guiam através da escuridão, nos mostrando o caminho para a luz. Deus quer te reerguer a cada queda e quer te fortalecer a cada novo desafio. Por isso, se entregue ao Senhor hoje. Confie toda a sua vida a Ele, pois Ele tem o melhor para você. Assim como um farol que guia os navegantes em meio às tempestades, Deus é a bússola que aponta o caminho seguro, mesmo quando os ventos da incerteza sopram com intensidade. Os propósitos dele são maiores do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. E a fidelidade dele é a âncora que te mantém firme no meio da tormenta. Por isso, não tenha medo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus é contigo. E o seu amor inabalável é capaz de erguer você, mesmo quando as circunstâncias tentam te derrubar. As mãos poderosas de Deus te sustentarão em cada passo que você der pelo caminho. E você terá suas forças renovadas para enfrentar os desafios que surgirem à sua frente. Acredite, pois a esperança é mais do que um sentimento passageiro. Ela é um presente divino que se renova a cada amanhecer. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a escuridão parece não ter fim, há uma luz interior que brilha e jamais se apaga. Deixe que a esperança floresça em seu coração. Confie na promessa de que Deus tem o melhor reservado para você. Ao entregar-se a Ele, você vai encontrar a paz que transcende todo o entendimento e a certeza de que, não importa quão árdua seja a jornada, você jamais estará sozinho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, erga a cabeça e siga em frente, pois essa é a hora de permitir que a esperança volte a brilhar, que ela volte a fazer parte da sua vida. Quando as palavras falham, quando as forças se esgotam, Deus estará lá para acolher suas orações e caminhar com você, abrindo portas onde só havia obstáculos. Creia, pois as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Se você crê que Deus tem o melhor para a sua vida, escreva essa frase que eu sugeri aqui nos comentários. Deus é fiel. E que a presença amorosa de Deus te envolva em cada instante, trazendo cura para as suas feridas e força para que você siga adiante. Lembre-se sempre de que você é amado e protegido por um Deus que nunca falha e que a esperança é a chave que vai abrir as portas para um futuro repleto de bênçãos e realizações. Confie, acredite e receba de volta a esperança. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te agradecemos por essa palavra que nos conforta, que nos exorta, que nos ensina e que nos renova a esperança. Somos gratos porque o Senhor, mais uma vez, se revela a nós e nos faz enxergar que estamos amados, cuidados e protegidos por Ti. Não somos dignos, Pai, mas ainda assim o Senhor derrama sobre nós a Tua misericórdia. Deus, muitas vezes o inimigo tem usado as dificuldades à nossa volta para tentar nos fazer parar, para nos desencorajar, e muitas vezes a nossa fé vacila e acabamos dando alguma brecha para ele. E permitimos que essas dúvidas e incertezas sejam alimentadas dentro de nós. Queremos te pedir perdão pela nossa incredulidade
e também te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos purifica e cria em nós um coração puro, um coração que, ao invés de alimentar o medo e a incerteza, alimente a fé, o amor e a confiança em Ti. Que tudo aquilo que o Senhor nos deu seja restaurado em nossa vida. A nossa esperança, a nossa saúde, a nossa família, a nossa alegria, a fé e a força para vencer esse mundo. E que nós possamos começar a experimentar uma nova fase, cheios do Teu Espírito e com a certeza de que o Senhor está conosco e nos fortalece a cada novo passo. Cremos que nada é impossível para Ti e por isso te pedimos, mesmo contra todas as circunstâncias atuais da nossa vida, que o Senhor restaure a nossa esperança, restaure o brilho no nosso olhar e restaure a nossa alegria. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem e pedir que o Senhor vá ao encontro dessa irmã, desse irmão e das famílias deles representadas aqui. Que o Senhor os acolha em Teus braços de amor e faça com que haja uma mudança sobrenatural na vida de cada um deles. Derrama sobre nós a cura, a restauração, a libertação e que nós possamos viver um novo tempo, marcados pela Tua presença. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero te dar um recado valioso. Confira no nosso outro canal, Minuto Reflexão, um vídeo que vai alimentar a sua mente e vai te conduzir a uma jornada de autoconhecimento e saúde mental. O vídeo vai aparecer na tela final dessa mensagem e também vai estar fixado nos comentários desse vídeo e na descrição. Cuide do seu espírito, cuide do seu corpo, mas cuide também da sua alma. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A nossa vida tem sido bastante agitada. Nós somos uma geração que é bombardeada com informações, com conteúdos, com compromissos. Por isso é importante nós pararmos um momento do nosso dia, que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, se você puder, mas pare um pouquinho e fale com Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra dele. Tenha o seu momento devocional, o seu momento de orar, de conversar com o Pai, de se encher da palavra. Isso é muito importante, irmãos. Essas pequenas atitudes fortalecem o nosso espírito, renovam a nossa fé e nos dão forças para prosseguir na nossa jornada. E esse canal aqui existe para servir como uma ferramenta que te aproxime de Deus, que te leve a uma reflexão bíblica, a um momento de quebrantamento. Todos os dias eu posto vídeos aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas também temos que cuidar do nosso espírito e da nossa alma. Eu peço que você dê o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se além dessas ações, que vão levar apenas alguns segundos, você quiser apoiar esse projeto evangelístico,
se torne membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração, conte com a intercessão do nosso ministério. No final dessa mensagem, eu sempre faço uma oração aqui por todas as pessoas. Por isso eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus tem um propósito. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus tem um propósito. O primeiro versículo que eu quero refletir junto com você hoje está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Antes mesmo das tuas escolhas, das escolhas dos seus pais, dos seus avós, o Senhor já havia separado você para Ele. O amor de Deus por você é tão grande que Ele te escolheu para ser adotado como filho, como filha. Ele te escolheu por amor e por causa desse amor, Ele enviou Jesus para salvar a sua vida, para redimir os seus pecados e fazer com que você se tornasse uma nova criatura. Não deixe que o mundo te diga o contrário. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade do Senhor prevalece sobre todas as coisas. Ainda que mintam sobre você, ainda que te acusem injustamente, ou que queiram te fazer acreditar no contrário, Deus te escolheu para ser filho, filha dele, e para, através do sacrifício da cruz, estar com ele no reino dos céus. Saiba que Deus tem um propósito de prosperidade, amor, de vitória para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E quando a palavra do Senhor diz que você foi escolhido por Deus, muito antes da criação do mundo, ela quer dizer a você que o propósito de Deus para a sua vida não tem ligação com a matéria, com esse corpo aí que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé, com a criação de Deus e a sua vontade para nós. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o apóstolo Paulo ratifica esse raciocínio na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Ele escreveu: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, fronteira, não há limite para o propósito de Deus para nós. Ele age e opera em todas as coisas para que tenhamos tudo de mais próspero e melhor nessa vida. E de nós, o Senhor só espera amor e uma fé inabalável nas suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito do Senhor na sua vida não falha, ainda que você tenha falhado. Você tem hoje a oportunidade de pedir perdão e de clamar pela eterna misericórdia de Deus. Ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Ele te ajuda a fortalecer a sua fé em Cristo. Clame a Deus para que o propósito dele na sua vida se cumpra. E peça a Ele que tire do seu caminho tudo aquilo
que tem impedido que você alcance a glória dele, que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor, o Deus do céu e da terra, cumpra o propósito dele em nós. Que Jesus possa hoje alcançar o seu coração e o seu espírito, para que você creia nesse propósito de prosperidade, não de prosperidade segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, para te dar esperança e um futuro para você e para aqueles que você ama. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça de ti gigante diante de todo e qualquer problema, e que a sua fé seja uma fé firme, constante, inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Cremos que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas e um Deus de propósitos. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. E o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos, através do sacrifício do teu Filho Jesus, conforme diz a tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de luta, dias de dor, de tristeza. Muitas pessoas enfrentam perdas nesse exato momento. E por causa dessas coisas, elas deixam de crer que o propósito do Senhor está se cumprindo. Mas hoje, observando a tua palavra, nesses breves minutos, nós entendemos que o Senhor é um Deus que está agindo o tempo todo em nossa vida. Os teus planos não poderão ser frustrados. Eles se cumprirão segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. Eu peço que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã. Renova, Senhor, a esperança dentro deles, para que tenham forças para continuar prosseguindo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das crises. O Senhor é um Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Toma as nossas mãos, toma a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos, e nos conduza em paz e em segurança, rumo ao teu propósito eterno. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus continua no controle. Ele tem um propósito para a sua vida. Você é filho, filha de Deus, herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se você crê, diga amém, eu creio. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer te encher com força, determinação e fé. Ele quer fazer com que você viva cada um dos planos que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você crê nisso e quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva isso como uma declaração de fé.
eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas me mandam mensagens no privado perguntando assim: pastor, como eu faço para receber essas mensagens no meu celular, assim que elas forem postadas? E eu respondo aqui: se inscreva no canal, aqui no YouTube, e ative as notificações. As mensagens Minuto com Deus são postadas em primeira mão aqui no YouTube, às 5 da manhã e às 18 horas. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você é avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E você não precisa ficar baixando os áudios e enchendo a memória do seu celular. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque assim você nos apoia aqui no YouTube. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema do Minuto com Deus de hoje é: tenha a fé de Abraão. E o primeiro versículo que eu quero mencionar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, ter a fé de Abraão é embarcar em uma jornada intrépida e desafiadora. Uma viagem que transcende os limites da compreensão humana. Abraão, um homem de origem comum, foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação abençoada. E a sua resposta a esse chamado divino foi uma atitude de fé. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus disse para ele deixar a sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, Abraão não hesitou, mas ele confiou plenamente no Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava sendo conduzido. Como se fosse um viajante estelar que segue a luz de uma estrela guia invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22, o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé que Abraão teve não era meramente uma crença teórica, mas uma conexão íntima com o próprio Deus. Abraão cultivou uma relação de profunda comunhão e de intimidade com o Criador, ouvindo a sua voz e seguindo os seus comandos, sem questionar. Ele se tornou um amigo de Deus, um confidente do Altíssimo. E essa amizade alimentou sua fé de maneira extraordinária. Deus se revela muitas vezes nas Escrituras como o Deus de Abraão. E durante a sua jornada, Abraão enfrentou desafios inimagináveis. A promessa de ter um filho, que seria o seu herdeiro, parecia se tornar cada vez mais impossível à medida que o tempo avançava. No entanto, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, Abraão se manteve firme na fé,
sabendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Essa fé de Abraão nos ensina a encontrar coragem na incerteza, a perseverar quando o caminho parece sombrio e a agarrar-nos à esperança, mesmo em meio às impossibilidades. Em momentos de dúvida, ele não se apegou às circunstâncias, mas sim ao caráter do Deus que o havia chamado para aquela jornada. Sua fé era inabalável, porque ela estava enraizada em um Deus que era digno de confiança. E quando finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu, a fé de Abraão atingiu o seu ápice. Contemplando aquele presente divino nos seus braços, ele reconheceu que Deus é o Deus de milagres, aquele que pode trazer vida do que parece morte, cumprindo suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. A fé de Abraão nos convida a acreditar em milagres, a esperar o extraordinário e a crer que, mesmo em meio às provações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ela nos ensina que, quando nos entregamos completamente ao Senhor, Ele nos conduzirá a territórios desconhecidos, onde experimentaremos a plenitude do seu propósito e a abundância de suas bênçãos. Portanto, tenha a fé de Abraão, uma fé que desafia os limites, que transcende as adversidades e que nos faz encontrar esperança em meio ao impossível. Permita que o Espírito Santo conduza você em uma jornada de intimidade com o Pai, onde você ouvirá a voz dele e seguirá os seus passos com confiança. Em Deus, todas as coisas são possíveis e a vida pode ser uma verdadeira aventura fascinante de fé e de maravilhas. Que a partir de hoje você possa estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, que você jamais experimentou na sua vida. Chegou o momento de você parar de adiar a sua vida com Deus. Não sacrifique mais o seu tempo de oração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas alguns minutos do seu dia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando e observando em como algumas pessoas se dedicam a algumas atividades durante o seu dia. E eu não quero dizer que essas pessoas estejam pecando. Por exemplo, tem pessoas que são religiosas no cuidado com o seu corpo. Pessoas que não abrem mão da sua hora na academia ou da sua caminhada matinal. Isso se tornou para ela um hábito. E por que nós não somos assim com o nosso tempo de oração com Deus, com o nosso momento devocional com o Senhor? Por que é que a maioria das pessoas só para ler a Bíblia e para orar se sobrar tempo? Se depois que ela resolver todas as questões do seu dia, ainda sobrar alguns minutos, aí ela vai parar. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus não precisa do resto do nosso tempo. Eu sei que a maioria de nós não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas para nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Mas o que eu quero desafiar você é que isso seja colocado como prioridade, ainda que seja poucos minutos, poucos instantes na presença do Senhor, de maneira sincera e verdadeira, valem mais do que horas e horas feitas apenas por obrigação. Portanto, se derrame na presença de Deus. Abra o seu coração de maneira verdadeira e veja a sua fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de recomeçar, de recalcularmos a rota e de mudarmos de direção. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela nossa incredulidade,
pela nossa completa incapacidade de confiarmos totalmente em Ti, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai, quebra qualquer barreira que tenhamos criado dentro de nós e que tem nos impedido de nos aprofundarmos na Tua presença e no Teu amor. Nos ensina a administrarmos melhor o nosso tempo. E à medida em que nos enchermos da Tua palavra, em que buscarmos o Senhor em oração, que toda a incredulidade seja removida de nós e substituída pela fé, pela intimidade contigo. Queremos chamá-lo de amigo. Queremos ter prazer na leitura da Tua palavra, prazer na oração, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Pai, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem de hoje. E te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora, com o Teu Espírito, e opera, Senhor, uma mudança sobrenatural na vida deles. Faça com que eles possam presenciar o Teu mover, o Teu agir, de uma maneira que eles nunca viram antes. E que o relacionamento deles contigo cresça cada vez mais e se torne parte fundamental da vida de cada um. Visita essa família, Senhor, e supra as necessidades dos Teus filhos, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração e no seu espírito essa palavra, meu querido, minha querida. Talvez você esteja passando um momento de desespero, um momento onde você não vê mais nenhuma possibilidade, ainda que as circunstâncias apontem o contrário. Saiba que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia, mesmo contra toda a esperança. Continue crendo e continue buscando a Deus. No tempo certo, Ele vai agir. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode trazer esperança na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente e os seus ouvidos para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus e no final dessa mensagem orar juntos uns pelos outros. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem compartilhado essa mensagem. Milhares de pessoas compartilham as mensagens Minuto com Deus, com os seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp. E isso tem transformado a vida de muita gente. Esta semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa me agradecendo porque o Minuto com Deus ajudou essa pessoa a vencer a depressão. E esse tipo de mensagem é muito constante aqui no meu direct, no meu e-mail. E eu sou eternamente grato por essa oportunidade que o Senhor me concedeu aqui, através das redes sociais, de pregar a palavra dEle. Por isso, eu queria pedir que você me ajudasse a alcançar cada vez mais vidas com a palavra do Senhor. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui. E aqui no Minuto com Deus, a gente posta 2 vídeos diariamente, um às 5 da manhã
e outro às 18 horas. E se você quiser nos apoiar, nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo exclusivamente cristão, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de apoio. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração e com a intercessão do nosso ministério. Você pode colocar aqui o seu pedido de oração e escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei uma vida abundante. Escreva isso como uma declaração de fé. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É uma passagem bastante conhecida. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, Deus quer te dar uma vida abundante. E uma vida abundante não significa apenas uma vida próspera, com sucesso aqui na terra, com fartura de bens, de comidas, de roupas. O que Deus quer te dar é uma vida com a presença do Espírito Santo, uma vida onde haja a paz de Deus em seu coração, sem espaço para qualquer outra preocupação ou problema. Portanto, quando você imaginar uma vida abundante, quando você pedir a Deus uma vida abundante, imagine uma vida onde não lhe falte nada, onde você possa desfrutar dela, mas uma vida também cheia da presença de Deus, cheia de paz, amor e alegria do Espírito Santo. Como isso seria maravilhoso, não é mesmo? E isso é o que Deus quer para você. Por isso, agarre essa promessa na sua vida. Essas palavras que eu li aqui do Evangelho de João são palavras ditas por Jesus. Ele veio para nos dar vida em abundância. O segredo é você buscar a Deus. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a todo custo, sem se importar com os valores do mundo. Quando você priorizar a Deus na sua vida, você vai olhar ao seu redor e você perceberá que tudo está próspero. Tudo está fluindo. Jesus também disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Portanto, entenda isso. Ter uma vida abundante é ter uma vida muito além do que você pensa sobre a felicidade, o conforto. A vida abundante que Deus quer para você é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia de sabedoria, é uma vida de paz. Coisas que muitas vezes o dinheiro não consegue comprar. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 3, versículo 20: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Nós não sabemos orar como convém. Nós pedimos as coisas para Deus de acordo com a nossa visão limitada da vida. Peça ao Senhor uma vida abundante. Uma vida onde você tenha salvação, libertação, restauração e intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós temos uma vida abundante, as coisas materiais passam a ser secundárias para nós. E nós passamos a priorizar
a nossa relação com o Senhor. Por isso, os melhores momentos do dia para nós não são os momentos em que nós estamos comendo a nossa refeição predileta, ou que nós estamos fazendo uma caminhada, ou assistindo a uma série que nós gostamos. Quando temos uma vida verdadeiramente abundante, os melhores momentos são os momentos em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. São os momentos de entrega e de dedicação às coisas do Senhor. E enquanto você se dedica aos céus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, abençoando as pessoas próximas a você, Deus estará cuidando de você e da sua família, das suas necessidades e daqueles que você ama e com quem você se preocupa. Peça, portanto, ao Senhor uma vida abundante e que Ele coloque sobre você o manto da justiça, da prosperidade, da paz e da felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nesse dia por essa palavra tão abençoada, tão tremenda, que o Senhor ministra ao nosso coração. Obrigado por esse dia que tivemos, por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Obrigado pelo ar que respiramos, pelas refeições que tivemos. Obrigado pelo nosso trabalho, que eu sei muitas vezes é um trabalho cansativo, enfadonho. Muitas vezes temos que lidar com situações e com pessoas que nós não gostaríamos de lidar, mas reconhecemos que essa é a porta de trabalho que o Senhor abriu para nós. Por isso, daremos ali o nosso melhor. Faremos com excelência tudo aquilo que vier às nossas mãos. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo, desse irmão e dessa irmã. Que eles possam receber do Senhor uma vida abundante. E eu sei que muitas pessoas que me ouvem estão tão cercadas pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades e pelas crises, que essas pessoas não conseguem se imaginar tendo uma vida em abundância, mas que o Senhor revele essa palavra no coração dele e no coração dela. Que o Senhor possa mostrar a ela que a vida abundante prometida por Ti nos evangelhos vai muito além daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Nós não vivemos por aquilo que estamos enxergando com os nossos olhos físicos, mas vivemos pela fé, com aquilo que podemos enxergar com os nossos olhos espirituais. Cremos que haverá dias melhores. Cremos que o Senhor está cuidando de todas as situações. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que está aí no leito do hospital e que o Senhor derrame sobre ela a Tua cura. Eu peço que o Senhor contemple essa pessoa que está passando por um tempo de depressão, que está lidando com a ansiedade, que ela possa, segundo a Tua misericórdia, ser curada, ser transformada e ter uma vida plena e abundante. Restaura, Senhor, esse relacionamento que está abalado por essa crise. Que esse casal possa retomar o diálogo, que possa haver acordo nesse casamento e que essa família seja preservada. Ouça, ó Deus, o clamor dessa mãe e desse pai por esse filho, por essa filha, que se desviaram dos Teus caminhos. Traga eles de volta à Tua presença. Que no coração deles possa nascer o verdadeiro arrependimento e que eles voltem correndo para os Teus braços. É por isso que eu oro e Te agradeço
Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Receba a vida abundante que Deus tem para você. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades e dos problemas, a sua vida pode ser plena e abundante. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. Copie o link dessa mensagem e mande para os seus grupos e para os seus contatos, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Receba o recado de Deus para a sua vida hoje. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. O salmista escreveu em Salmos 84, verso 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Irmãos, o mundo tem muitas propostas para nós. O diabo também tem. Todos os dias o inimigo usa as nossas próprias tentações e vontades para tentar nos tirar do foco, para tentar nos fazer acreditar que existe lugar melhor do que a presença do Pai e de que existe algo maior do que cumprir a vontade dele. Porém, nós sabemos que, mesmo não sendo o caminho mais fácil, caminhar com Cristo é, sem dúvidas, a única forma de vivermos corretamente. E é por isso que nós estamos aqui mais um dia, para nos enchermos da palavra e da presença do Espírito Santo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e todos os dias eu estou aqui para nós termos esse momento aqui de comunhão, de reflexão, que eu chamo de Minuto com Deus. Eu peço que você nos ajude a alcançar mais pessoas com essa palavra transformadora. Para isso, basta que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative o sininho que vai aparecer aí das notificações do YouTube. E se além dessas ações, que são muito importantes para nós, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, nem todos os dias serão fáceis. E na verdade, se nós fôssemos contar, nós perceberíamos que existem mais dias de luta do que dias de glória. Mas saiba que esses dias de luta estão preparando você para algo grandioso que Deus tem para a sua vida. E eles estão te fortalecendo cada vez mais. Se você crê nisso, se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou permanecer. Se você está realmente disposto a permanecer na presença do Senhor. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, está escrito: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro fez essa pergunta a Jesus. E eu creio que ele fez da forma mais sincera e mais profunda possível. E quantas vezes eu e você não pensamos dessa mesma forma, não é mesmo? Nos encontramos em um momento de tanta paixão por Jesus que acabamos declarando essas palavras: Senhor, não há para onde ir, pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Mas infelizmente, eu e você, às vezes, acabamos indo para outros lugares. Lugares que são totalmente longe da presença do Pai. Acabamos nos abraçando às sombras, nos enchendo de pecado e permitindo que o inimigo tenha uma legalidade em nossa vida. É importante lembrar que todos nós enfrentamos tentações e dificuldades ao longo da jornada. Situações que nos fazem questionar o nosso compromisso com Deus. Podemos nos sentir atraídos pelas promessas vazias do mundo, buscando preenchimento e satisfação em coisas que não têm valor eterno. Mas é nessas situações que precisamos lembrar dessas palavras de Pedro e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Devemos nos lembrar de que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele pode nos oferecer a verdadeira felicidade e plenitude. Só que a caminhada de fé não é isenta de desafios. É preciso esforço e determinação para resistir às tentações e permanecer firmes na presença de Deus. Podemos nos encontrar em momentos de fraqueza, quando somos seduzidos pelas promessas passageiras do mundo e cedemos à pressão externa. O medo da exclusão, da rejeição e da crítica muitas vezes nos leva a buscar aprovação e aceitação fora da vontade de Deus. Imagine alguém que se sinta excluído por não seguir os padrões impostos pela sociedade, como escolhas de estilo de vida, crenças religiosas ou até mesmo por sua origem étnica. Essa pessoa pode se sentir tentada a abandonar sua fé, a fim de se encaixar e ser aceita por um grupo que não compartilha dos mesmos valores espirituais. Mas ao fazer isso, ela estaria trocando a verdadeira fonte de vida e significado por uma falsa sensação de pertencimento. É fundamental compreender que, ao permanecermos na presença de Deus, encontramos não apenas palavras de vida eterna, mas também segurança, amor incondicional, paz e propósito verdadeiro. Nenhum sucesso, fama ou prazer passageiro pode se comparar à plenitude que encontramos em um relacionamento íntimo com o Criador. Mesmo que enfrentemos desafios e adversidades, podemos encontrar consolo e força nas promessas de Deus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Para evitar que sejamos desviados do caminho, é preciso cultivar uma vida de intimidade com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outras pessoas que compartilhem da mesma fé que você. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus e vivendo em obediência aos seus mandamentos, nós temos uma base sólida que nos fortalece contra as investidas do inimigo. Além disso, o apoio de uma comunidade de fé nos ajuda a superar as dificuldades e a encorajar uns aos outros na jornada da vida cristã. Não importa quais traumas do passado tenhamos enfrentado, Deus é capaz de nos curar e nos restaurar. Ele é especialista em transformar situações de exclusão, de bullying e de dor em oportunidades para crescimento, fortalecimento e testemunho. À medida que entregamos nossas feridas e experiências passadas a Ele, permitimos que a sua graça e o seu amor nos capacitem a superar e a nos tornar instrumentos de cura para os outros. Que hoje possamos reafirmar o nosso compromisso de permanecer na presença de Deus, confiando que Ele tem as palavras de vida eterna. Que possamos buscar sua orientação em todas as áreas da nossa vida e permitir que Ele nos conduza em seu caminho de propósito e plenitude.
lembremo-nos de que mesmo diante das adversidades, somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nada pode nos separar do seu amor. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Pai, colocamos a nossa vida em tuas mãos nesse momento e te pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos curar, para nos limpar totalmente e nos restaurar. Portanto, declaramos que iremos permanecer em tua presença a partir de hoje, até o último dia de nossas vidas. Não existe lugar melhor do que a tua presença. Não existe nada maior do que a tua vontade. E não existe nada mais forte do que o teu amor. Nos receba de volta, Senhor, pois somente em ti encontramos as palavras de vida eterna. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. E eu te peço que o Senhor vá com o teu Espírito Santo e abrace esse irmão e essa irmã, que há tanto tempo tem clamado e buscado ao Senhor. Manifeste o teu poder sobrenatural na vida deles. Supre todas as necessidades dos teus filhos. Traga cura, restauração, salvação e libertação a essa família. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mais uma semana está começando para a glória de Deus. E mais uma vez você está recebendo uma oportunidade de recomeçar, de repensar a sua vida, de fazer as coisas do jeito certo, ou seja, na presença do Senhor. Por isso, abra o seu coração e receba a palavra que Ele tem para você nesse dia. O tema dessa reflexão de hoje é: Deus quer te fortalecer nesta semana. Portanto, se você crê que o Senhor vai te dar a força necessária para você enfrentar os desafios que tem pela frente, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. Escreva como uma afirmação de fé: eu recebo a força de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas só escreva isso se você de fato acredita no poder transformador de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E você está ouvindo o Minuto com Deus. Todos os dias eu posto 2 vídeos aqui no meu canal, às 5 da manhã e às 18 horas. Para a sua edificação, para abençoar a sua vida. É um tempo de reflexão e de oração. Um tempo em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. E essa mensagem tem alcançado milhares de pessoas. Por isso eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Muitas pessoas me perguntaram assim: pastor, eu não estou conseguindo me tornar membro do canal. O YouTube, ele retirou do celular essa função
Então, se você quiser e puder se tornar membro, você só vai conseguir fazer isso se estiver acessando o nosso canal através de um computador, de um notebook. E eu quero agradecer a você que tem nos apoiado aqui, seja com o like, com o compartilhamento ou com as diversas formas de apoio que estão aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, a história de José nos ensina uma valiosa lição sobre como Deus pode transformar situações aparentemente negativas em bênçãos e como Ele faz com que essas situações cumpram os seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades como a inveja, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito e até a prisão injusta que ele sofreu, José manteve a sua fé e a sua confiança em Deus. Ao chegar ao ápice da sua jornada, José percebeu que todos os acontecimentos difíceis que ele teve que enfrentar não foram em vão. Deus tinha um plano maior. E através dessas circunstâncias, ele estava preparando José para uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome e ainda preservar a vida de muitas pessoas. Contudo, é importante ressaltar que o fortalecimento de José não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por momentos de dor, de tristeza e de incerteza. Foram anos de provações e desafios que moldaram o seu caráter e o prepararam para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, nós podemos enfrentar obstáculos e circunstâncias difíceis. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem ser insuperáveis, mas é nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar no poder transformador de Deus. Deus quer te fortalecer, mas é necessário que você esteja disposto a aprender com as adversidades, confiando que Ele está trabalhando em seu favor. Não desanime diante dos desafios, pois é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força que vem de Deus. Assim como José foi preparado para uma grande missão, Deus também tem um propósito único para cada um de nós. Cada experiência, boa ou ruim, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos capacitar a cumprir o que Ele planejou para a nossa vida. Nesta semana, não permita que as dificuldades te enfraqueçam, mas deixe que elas te conduzam a uma maior dependência de Deus. Busque fortalecer a sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros irmãos que compartilham a mesma fé que você. Confie que Deus é capaz de transformar o mal em bem e de usar todas as circunstâncias para o seu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa semana seja marcada pela certeza do amor e do cuidado de Deus por você. Receba a força que vem dele, confie no seu plano e esteja pronto para enfrentar os desafios, sabendo que ele é quem vai te fortalecer e te capacitar para superar todas as adversidades. Nada é impossível para o nosso Deus.
Por isso, você pode ter a plena certeza de que Ele está ao seu lado em cada passo da sua jornada. Que toda vez que você tiver que enfrentar desafios, dificuldades, momentos difíceis, você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus. Quando depositamos a nossa fé no poder dEle e no amor incondicional dEle, o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir. Olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida, transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo, em uma porta aberta. Cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial. Saiba que, embora enfrentemos incertezas e tribulações, Deus é fiel e nunca nos abandonará. O seu plano para a nossa vida é maior do que podemos imaginar e Ele nos sustentará em cada passo do caminho. Nesta semana, fortaleça-se na palavra de Deus, medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões. Quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega, encontramos descanso para a nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente. Receba hoje a força de Deus e creia que Ele está ao seu lado, te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente. Que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai, confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. E coloque o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti. Nos perdoe pelos nossos pecados, por cada ato, cada fala ou cada pensamento que tivemos, que possam ter te entristecido, que possam ter ido contra os teus princípios. Te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor é abalada com qualquer situação difícil que vivemos. Mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor e queremos dizer que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nos rendemos totalmente à Tua vontade e Te pedimos, cumpra em nós o Teu querer. Que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana, nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Essas pessoas que, pela Tua graça e misericórdia, foram alcançadas nessa manhã. Eu quero apresentar diante de Ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui, Senhor, e clamar para que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão e a Tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E eu convido você para ouvir também a reflexão especial para esse início de semana no nosso outro canal,
o Minuto Reflexão. O link para esse vídeo vai estar na tela final aqui no YouTube e também no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. I'm a cascada.